Tertúlia. Boa tarde a todos e todas. Hoje é dia 3 de janeiro de 2020, uma sexta-feira. E este é o verbete de número 5082. Ele tem 6 páginas, 50 alogias e 21 máximos. O tema é Assunção da especialidade conscienciológica. E a especialidade é autoconscienciometrologia, uma especialidade da nossa aqui verbetógrafa. O verbete foi redigido pela veterana Ana Flávia Magalhães. Ana Flávia Magalhães Pinto é graduada em Arquitetura e Urbanismo, mestre em Geografia Humana, brasileira, natural de Belo Horizonte, Minas Gerais. Voluntária da Conscienciologia desde 1999 e tenepsista desde 2013. Vamos à definição do verbete. A assunção da especialidade conscienciológica é o autoposicionamento pesquisístico prioritário da consciência, homem ou mulher, diante das tendências, vocações, interesses e valores pessoais afins a determinada disciplina da conscienciologia, capaz de nortear e convergir os autoesforços na consecução das reciclagens intraconscienciais e na interassistência tarística. Na pensenologia, o holopensene pessoal da especialidade conscienciológica, o holopensene especializado das instituições conscienciocêntricas, a pressão holopensênica das consciexes assistíveis afins à especialidade conscienciológica. Na fatologia, uma fatologia com 20 linhas, destacamos o posicionamento intraconsciencial lúcido, a irresistibilidade evolutiva, os critérios norteadores do autoposicionamento quanto à especialidade, o curso intermissivo, a manifestação coerente com o curso intermissivo, a assunção do megatrafor pessoal, a listagem das especialidades conscienciológicas afins, o reconhecimento da conexão com as ideias da especialidade, o fato de a especialização pesquisística não ser zona de conforto evolutiva, que é uma boa questão para a gente debater em seguida. A seleção do prioritário para a evolução pessoal, a economia de bens, a doação de trafores, a gratidão pelo encontro com o grupo evolutivo afim, a autorreflexão quanto ao convite para o voluntariado conscienciológico, a versatilidade pessoal a favor do aprofundamento do conhecimento especializado sem perder a cosmovisão, a manutenção da atitude científica independente da especialidade pessoal, a contribuição para a cientificidade conscienciológica cosmoética. Na parafatologia, as sincronicidades multidimensionais indicando o alinhamento com o fluxo do cosmos, o auxílio dos amparadores extrafísicos na ampliação da cosmovisão pessoal, os contrafluxos multidimensionais advindos da assunção da especialidade conscienciológica, a autorresponsabilidade perante a autoparaprocedência, a assunção progressiva da condição de mini peça lúcida no maximecanismo multidimensional interassistencial através da TARES especializada. A gente destaca que na divisão detalhismo, a autora tem 15 máximos, né? A partir de 11 máximos aí, né? O professor Valdo Vieira sempre destacava porque realmente dá uma consistência, né? Dá um recheio importante ao verbete e ele sempre destacava quando tinha 11 máximos ou mais, que é o caso aqui da Ana Flávia. Na divisão argumentologia, a autora traz 2 listagens. Primeiro é a evitação, onde ela coloca 7 posturas a serem evitadas quanto ao especialismo conscienciológico. E na listagem chamada otimização, ela também propõe 9 posturas a serem valorizadas na vivência do especialismo conscienciológico. Na remissiologia, destacamos os verbetes: assunção da identidade consciencial, assunção do megatrafor, binômio especialismo-generalismo, especialismo holobiográfico e princípio do posicionamento pessoal. A frase enfática: a assunção da especialidade conscienciológica pela consciência poliédrica é ação evolutiva avançada, capaz de catalisar recins pessoais e grupais e ampliar a interassistencialidade tarística.
Você já se posicionou quanto à expertise conscienciológica? Quais proveitos evolutivos vem obtendo com o emprego autoconsciente da especialidade pesquisística pessoal? Na bibliografia específica, a autora contribui com 4 fontes. E agora, na mega análise aqui do nosso time de mega analistas da Enciclosapiens, os 20 itens destacados são autoposicionamento, autorresponsabilidade, autoliderança, antidispersividade, irresistibilidade, autoconvicção, convergência, megafoco, materpensene, afinidade, pesquisa, especialismo, generalismo, cosmovisão, auto-organizaciologia, autoproexologia, autoconscienciometrologia, autocogniciologia e autocriteriologia. Ana Flávia, muito bem-vinda aqui, trazendo esse tema tão importante, tão sério isso, né? Então a gente sempre pergunta inicialmente o que levou você, enfim, né, um pouco do caminho até chegar a essa produção herbetográfica. Então, primeiro, boa tarde a todos, né? Obrigada aqui pela oportunidade. Quanto à pergunta, a assunção da especialidade conscienciológica foi um movimento que eu busquei há um tempo atrás, vão fazer 7 anos nesse processo, né? E já tenho, né, vou fazer esse ano 20 anos de conscienciologia, né? Então, assim, já é um tempo de estrada. E tem 7 anos, mais ou menos, dessa assunção da especialidade, né? Da entrada na especialidade. Na verdade, de fato, essa assunção tem 6 anos, assim, porque eu comecei a fazer os meus cursos de conscienciometria, né? E depois que eu assumi o processo de uma maneira mais efetiva. E o que eu achei bacana é que teve uma tertúlia matinal da professora Mabel e que esse tema acabou surgindo, e assim, e eu acabei, falei, não, acho que vou dar o meu exemplo, assim, como que aconteceu comigo. E aí eu resolvi, falei, e teve muita energia, eu senti muita repercussão energética do processo. Aí eu falei, gente, eu vou escrever sobre isso, porque foi uma experiência muito rica, né? O verbete é muito em cima da minha experiência pessoal. Já tem um tempo nesse processo, então já tem 6 anos de vivência disso, né? E já posso contar e aí, de repente, ajudar quem está interessado no assunto. Com certeza. E esse tema é muito importante porque a gente ainda, né, vê colegas, enfim, nossos pais, algumas pessoas que ainda, né, não encontraram ou não assumiram, não fizeram a assunção da própria especialidade. E esse processo é muito rico, porque assim, eu estava aqui na conscienciologia sempre voluntariei em várias ICs diferentes, então tem afinidade, a gente tem afinidade com várias áreas, né, e várias instituições, né, e especialidades. Mas eu falei assim, poxa, já que eu estou voluntariando, eu acho que o grande lance é voluntariar numa coisa que eu tenho afinidade, mais afinidade, numa coisa que eu gosto. Eu quero fazer alguma coisa que eu gosto de verdade, assim, que é muito conectado com a minha intraconsciencialidade, vamos dizer assim. E eu falei assim, então eu vou parar, porque eu tinha muitas coisas também, aceitava muitos convites que todo mundo fazia. Só você, né? A gente porque, não, porque né? precisa de voluntário em todos os lugares, né? Porque a gente tem muito trabalho. Isso mesmo. E eu falei, não, eu estou dispersa, porque eu estava atuando em várias instituições. Eu falei, não, vou pôr um foco nisso. Eu falei, não, agora eu que vou escolher. Ao invés de ser escolhida, eu que vou escolher. Né? Então, isso foi uma mudança muito significativa. Né? Na hora que eu falo, eu vou escolher, já que tem opção, por que eu vou ficar com algum lugar que alguém me convidou? Né? Então, não, eu vou me predispor, né? Só que, poxa, agora, né? Como é que você vai fazer com esse monte de especialidade? E aí, num curso de imersão, eu acabei pedindo um auxílio para as consciex, né? Na verdade, no fundo, eu tenho que admitir que eu queria que ela me respondesse, né? Tipo, você perguntar, né? Que ela confirmasse. Qual que é a minha especialidade? Essa era a condição que eu estava na época, né? Aí eu falei, bom, acho que eu já não posso perguntar desse jeito, né? Muita cara de pau. Aí eu falei, então eu vou fazer assim.
Aí eu dei uma voltinha, sabe, assim. Tenho que vergonha falar Pelas isso, mas eu beiradas. dei uma voltinha, comendo pelas beiradas. E falei assim, então eu estou querendo saber qual que é a minha especialidade, gostaria do auxílio de vocês, se vocês pudessem me ajudar nesse processo. Aí foi diferente, né? Porque a postura foi um pouco diferente. E aí a Consex falou que era para eu procurar meu grupo de afinidades, né? Ver os temas de afinidade, o grupo de afinidades e me aproximar deles, que eles iam me ajudar. E foi muito interessante, porque foi exatamente assim que aconteceu. Primeira coisa, os amparadores conhecem muita gente, né? Se eles tivessem me respondido qual era a minha especialidade, eu não ia acreditar. Ia ser um problemão, sabe? Eu ia ficar lutando contra o processo. E depois eu fiz exatamente isso. Eu listei as especialidades que a gente estava aqui, tem aqui em Foz do Iguaçu. Falei, não, vou pensar aqui qual delas tem. Deixei três especialidades, na verdade 4. 3 especialidades, eu tinha mais 4 especialidades eu tinha mais afinidade. Uma delas eu não tinha muita afinidade com o grupo que estava lá. Certo. E eu eliminei. Sem sofrimento nenhum, eliminei. Ó, então agora ficaram essas 3 aqui, né? E aí, só para saber quais foram, né? Foi a Enciclosapiens. Enciclopediologia. Da Enciclopediologia. A questão da retrocognição, né, que o pessoal da Consecutivos, Sim, e a conscienciometria com a Conscius. Então, foram essas 3 aqui. A enciclopédia, eu já estava voluntariando na enciclopédia. Eu lembro. Então, eu tenho muita afinidade. E, na época, falei, então eu vou entrar em alguma coisa lá da Consecutivos, né? E aí eu entrei na dinâmica. Tinha uma fila de espera, eu entrei rapidinho, nem demorou muito. Entrei e foi muito bacana, porque eu conheço muita gente de lá, né? Tenho afinidade com o grupo. Foi muito bacana. E estava começando a fazer o curso da Conscius, de conscienciometria. Então, foram essas 3 que eu estava mais envolvida. E foi muito interessante o processo todo, porque, no final das contas, na Consecutivos, eles me ajudaram sobre certos aspectos, porque, numa das dinâmicas, o Pedro trouxe a questão do Megatrafor, né, junto com a Consciex, que estava na equipe. Então, trouxeram o Megatrafor. E eu não assumi meu Megatrafor lá na hora que eles falaram. Eu fiquei titubeando. Aí a Consex, não, então vai lá para o colchonete. Era uma experiência, um experimento com colchonete, e pense no assunto. Mas foi tipo um xingo, sabe? Sim. Aí eu falei, então tá, fui para o colchonete. Na hora que eu deitei no colchonete, eu pensei no meu Megatrafor. E aí me veio a ideia da percussiência parapsíquica. E aí meu campo encheu de energia, e eu comecei a expandir essa percepção, né, de energização. E foi muito legal. Eu falei, pronto, é isso. Pronto, escolhi. Sabe, foi muito claro, assim, muito tranquilo. E aí, pronto, esse posicionamento foi muito rico. Porque mesmo que não fosse o meu Megatrafor, era o meu Megatrafor do momento. E a atividade tinha relação com esse processo. Então, fez muita diferença para mim. Então, eu falei, poxa, será que eu tenho, então, muito a ver com a Consecutivos, né? Até tenho, hoje eu percebo que tenho. Mas é como se as coisas não acontecessem ainda, né? E aí eu acabei que, no final, as coisas não fluíam na Consecutivos. Assim, tinha alguma coisa que não dava. E eu acabei eliminando Consecutivos e fiquei com a questão da enciclopédia, né, ou conscienciometria. E aí foi uma coisa complexa, porque foi a primeira vez que eu vivenciei uma economia de bens. Então, foi um processo de amadurecimento muito interessante. Como eu ia escolher entre 2 especialidades muito fortes para mim, né? A parte de pesquisa de retrovidas também porque é uma conscienciometria das coisas do passado, né? Então, também tem muita afinidade. Mas as que ficaram mais prementes foram realmente a enciclopédia e a conscienciometria. Então, foi complexo. Mas, enfim, eu vou contando ao longo do verbete, né? Eu acho que é melhor. Você já deu uma
contextualizada muito legal, muito bacana, assim, de como é que você, né? E o verbete inteiro traz, né? De alguma forma, até técnicas, o caminho, a sequência, enfim, né? Que você vai nos ajudar mais. Por favor, fazer pergunta? Sim, eu queria lá na página 3, são duas perguntas. A primeira na efeitologia e a segunda na paradoxologia. Na efeitologia é o seguinte, você aborda lá, já tinha começado a falar dos trafores, né, que tem muito a ver com a especialidade, do trafor e do megatrafor. Uma questão que eu percebo com clareza é que quando você aprofunda na especialidade, você ganha na produtividade. Por que ganha na produtividade? Porque já explicava lá o velho Adam Smith, né, da divisão do trabalho. Quando você especializa, você foca em uma área, e aí você fica muito mais produtivo, porque você faz as coisas com mais facilidade, né? Faz até automaticamente, de um lado. De outro lado, quando você faz isso, você perde a cosmovisão. Você corre o risco de perder a cosmovisão. Então, eu queria um pouco o seu comentário nesse sentido. Inclusive, lá na paradoxologia, você trata disso, né? Que, ao especializar muito, pode ter uma perda da cosmovisão. Como compatibilizar, né, essa alta produtividade? Portanto, conclui-se inicialmente que a especialização é ótima, porque você fica mais produtivo, portanto, os resultados são melhores. Por outro lado, você, ao concentrar, você perde um pouco a cosmovisão. Essa é uma preocupação real, que a gente vê isso. Inclusive, uma das pesquisas, normalmente eu começo pelo conscienciograma. Eu vou atrás dos assuntos, né, que eu estou pesquisando, e vou direto no conscienciograma, olho aquelas referências que eu tenho lá, e depois eu vou para as outras áreas de bibliografia. E uma das coisas mais sérias que tem lá no conscienciograma é essa questão da cosmovisão. Não dá para perder a cosmovisão. Então, você pode ser especialista, sim, desde que você tenha essa visão de longo alcance. Inclusive, a própria especialidade, dependendo da sua postura, ela pode te ajudar a ampliar essa visão de longo alcance, que é essa cosmovisão. De fato, a produtividade aumenta muito. Eu coloco aqui que é uma gasolina azul. Assim, eu entrei num processo de convergência, né? Então foi muito interessante, porque eu estava um pouco dispersa, eu fazia muitas coisas diferentes para algumas ICs diferentes, e eu fui abrindo mão. Eu falei, não, vou entrar num processo de convergência real, né? Agora que eu fiz esse posicionamento lúcido e claro, então eu vou fazer essa convergência. Então eu saí das coisas que eu estava fazendo fora e entrei nessa convergência da conscienciometria. Chega uma hora que, assim, que você vai compreendendo as coisas. Eu acho que a conscienciologia, eu não sei se ela tem o mesmo viés da ciência convencional, sabe? Porque eu acho que quando você estuda uma especialidade mais a fundo, aquilo acaba te gerando uma ampliação de cosmovisão. Eu não acho que aqui na conscienciologia a gente acaba escolhendo uma especialidade e essa especialidade vai te embotando o pensamento, sabe? Eu acho que não. Quando você estuda seriamente, é o contrário que ela faz, né? Então, no meu caso específico, a conscienciometria, por exemplo, eu começo a ampliar, eu começo a fazer... Então, por exemplo, qual é a conexão da conscienciometria com a ProEx, conscienciometria com a enciclopédia? Então, eu me sinto absolutamente conectada com todas as especialidades da conscienciologia, né? Mas há que se ficar atento. Existe um movimento que eu acho que é natural e é inicial de, vamos dizer assim, de você ficar muito focado. Às vezes acontece de você ficar focado na instituição. Aí é um outro processo. Então, às vezes, você pode focar na instituição e, por exemplo, imagino que as pessoas me viram menos nesse período, né? A não ser que tivesse mais presente em alguma atividade da Consus. Mas, por exemplo, chegou uma hora que eu estou num processo que eu estou começando a querer expandir e conectar com as outras instituições, e aí a gente começa a escrever, começa a querer apresentar artigos, né, em revistas, eventos, enfim, a gente começa a uma necessidade de interação maior, né, porque a conscienciometria é a conscienciologia.
Aí, no caso, eu estou falando especificamente do meu caso, né? Mas eu penso que a Conscienciologia como um todo, né? Por exemplo, você começa a estudar projeção, né? Que é o caminho inicial de todos nós, né? Ou pelo menos os veteranos aí tinham o Instituto de Projeciologia, né? Se você começa a estudar projeção, você inevitavelmente vai esbarrar em outras questões, em conscienciologia, né? E você vai ter que entrar no processo intraconsciencial, na identificação das suas sinaléticas. Enfim, você é obrigado a fazer uma expansão. Mas eu acho que isso é muito importante. A gente não pode perder de vista a importância da ampliação da cosmovisão sempre. Assim. Ana, parabéns pelo verbete. Eu queria te fazer uma pergunta, dentro desse viés que você está falando, de um paradoxo. Eu achei muito rico os seus paradoxos, eu quase que risquei eles todos para perguntar. Mas já nessa linha que você está falando, eu queria que você falasse um pouquinho mais do paradoxo de voluntariado conscienciológico não significar a assunção da especialidade conscienciológica. Porque a gente vê realmente várias pessoas nos voluntariados, né? Uhum. A mesma coisa falaria, a pessoa assumiu a sua especialidade e está desenvolvendo sua proexis, né? Mas talvez não. Só que não, né? Só que não. Então, como é que você vê isso? E eu vou só complementar, porque talvez vai te puxar a sua exemplologia. Ok, mas então, colocando na posição, talvez, da pessoa que está no voluntariado e não sabe se assumiu a sua especialidade, ou acha realmente que não assumiu ainda, tem dúvidas, está fazendo voluntariado em várias ICs de especialidades bem diferentes, né, por exemplo. Então, como a pessoa pode identificar que ela assumiu ou como assumir? Que aí vem pela sua exemplologia. Sim, então, é muito rico esse processo, né? Porque, veja bem, eu mesma fiquei um bom tempo sem a assunção de uma especialidade, né? Isso fez com que eu tivesse algum prejuízo? Eu não vejo dessa forma, eu penso que não. Eu acho que foi muito importante todo o aprendizado que eu tive em todas as instituições que eu passei. Então, eu considero isso extremamente importante, né? É um começo, é uma conexão que a gente tem com a conscienciologia, né? Então, se eu for esperar para identificar minha especialidade para assumir um voluntariado, eu vou estar perdendo tempo. Então, começa, né, voluntaria, e vai vendo. E eu acho que o grande interesse primeiro, você tem que ter interesse. Eu estava me lembrando aqui, há uns anos atrás, eu comecei a estudar Conscienciologia no Rio de Janeiro. Na época, teve um período que o pessoal estava falando muito de especialidade, assunção da especialidade e tal. E eu lembro que eu fiquei até meio chateada, porque eu não conseguia identificar a minha especialidade. Porque não é uma coisa assim, agora como é que eu vou sair identificando a minha especialidade? Né? É uma coisa um pouco estranha isso. Então, você não tem... Por isso que eu escrevi esse verbete dentro da autoconscienciometria. Porque eu acho muito difícil você identificar a sua especialidade sem autoconhecimento. Quais são as minhas afinidades? Quais são os meus trafores que me linkam com determinadas especialidades de uma maneira mais efetiva? Porque, olha, a gente tem parapsiquismo, qual IC que não vai ter? Não é verdade? Então, tem vários traços, né? Por exemplo, intelectualidade, que é uma coisa que a maioria das pessoas da conscienciologia tem esse traço, né? É um trafor, as pessoas gostam de estudar, têm interesse. Evoluciologia, as pessoas têm interesse pela evolução, elas querem melhorar, né? Então, tem traços que são incomuns. Então, o que eu percebi de diferencial assim, básico? Eu voltei para mim mesma. E aí eu vi como é importante o meu processo de funcionamento, como é que eu funcionava. E aí dá até para contar uma história que vai ajudar a entender. Eu comecei a me observar mais dentro daqueles assuntos, dentro daquela especialidade, e fazer uma aferição holossomática. Então, vou dar um exemplo. Eu fui num curso, na época que eu estava fazendo essa pesquisa, eu fui num curso que era de Código Pessoal de Cosmoética, aqui no CAEC. E foi um curso muito bacana. E foi muito interessante, por quê? Porque, na época, os professores tinha professor
consciencioterapia, da conscienciometria e da cosmoética, né? Para diretologia, né? Estava a Cris lá. E o Holopensene, para mim, ficou muito estruturado nessas três especialidades. E o meu funcionamento nesse curso, a minha percussiência, ela entrou no nível tal de funcionamento que eu entrei em euforia. Eu fiquei eufórica com o processo. E eu não entendia que eu tinha todo esse potencial. E como aquilo podia ajudar as pessoas. Porque aí eu comecei a dar alguns feedbacks para os colegas, porque é interativo, né? Todo o processo é muito rico. Com uma intencionalidade cosmoética, né? Num ambiente cosmoético, de reciclagem, muito interessante. E aquilo funcionou, que foi uma maravilha. Aí aquilo foi um outro sinal de atenção. Olha como que é mais um elemento. Isso aí é um negócio que eu não aprendi agora no curso. É uma coisa que o curso favoreceu. Né? Então, eu estou falando Código Pessoal de Cosmoética, conscienciometria, reciclagem, né? Autoconsciencioterapia. Então, foi muito interessante essas percepções. São sinaléticas pessoais. Você usa tudo, usar todos os recursos para a autopercepção. Como eu fiquei naquele momento, né? Então, eu fui somando informações. Não foi uma coisa que aconteceu, agora eu decidi que vou ser conscienciômetra, né? Não foi assim. Então, tem que ter paciência com a autopesquisa. E ir anotando, registrando as coisas. E percebendo onde você funciona melhor. Porque, gente, a gente doa o que a gente tem, né? Então, não é bom doar o que a gente tem, vamos doar nossos trafores. Tá certo? Porque depois os trafores vão aparecer. Que depois isso aí que está aí no verbete vai acabar vindo à tona. Então, vamos doar nossos trafores. Então, onde a gente tem trafor e vai doar com tranquilidade, essa é a tendência da gente estar na nossa especialidade. Então, esse foi um dos caminhos. Depois, mais para frente, durante um curso de conscienciologia, de conscienciometria, na verdade, foi o Recim 1, eu tive... sou grata, né, pela professora Alzírio, professor Djalma Fonseca, fui aluna deles, né? E no Recim 1 tive uma bela de uma Tares, assim, sabe? Assim, foi muito bacana. E aquilo mudou uma cognição minha de uma tal maneira, sabe? Que eu falei assim, caramba, que legal isso, né? E assim, não teve sofrimento. Foi um processo de compreensão das coisas. E aí eu falei, poxa, é isso que eu quero fazer quando eu crescer. Que eu brinco de vez em quando. Eu falo, é isso que eu quero fazer quando eu crescer. Eu quero trabalhar com isso. E aí, pum, 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 encaixou tudo, sabe? Todas aquelas... o interesse, como aquilo mudou, me transformou, sabe? Eu falei, pô, tem tudo a ver com isso. Aí o ambiente também é de cosmoética, é de conscienciometria, é de reciclagem, né? Então eu falei, poxa, é um caminho. Tudo a partir de mim, da minha autopercepção, da autocompreensão de mim, né, dos meus processos. Tendo a sua exemplologia, então, essa é a assunção inicial, né? Identificação dos indícios pessoais de traços e atributos afins a determinada disciplina, né? Aí a gente tem intermediária, que você coloca o posicionamento diante de tarefas ou lideranças mais significativas. Então, nesse caso que você está falando, quer dizer, você identificou, teve esses indícios, entrou na Conscius, não é isso? E aí começou a assumir lideranças, não é? Isso. Esse momento onde eu estava estudando, né, fazendo os cursos da Conscius, e eu ainda estava voluntariando aqui na Ciclosapiens, assim. E para mim foi super difícil abrir mão, assim, porque que foi uma, sabe, assim, vivência da economia de bens, assim. Como vou deixar uma coisa que eu tenho afinidade com a equipe, tenho afinidade com a Equipex, tem tudo a ver com esse trabalho, né? E aí como que eu vou largar, né? E aí foi difícil. Aí eu pensei assim, mas eu posso me conectar com esse Ciclosapiens de outra forma. Posso escrever verbete, né? Eu posso ter outro movimento. Então tá tudo certo. Com isso, eu assumi a conscienciometria enquanto especialidade. Nesse processo, tudo encaminhou de uma maneira muito rápida,
Assim como eu tive dificuldade, porque eu não consegui ter um fluxo, por exemplo, na consecutivos, aconteceu de não ter esse fluxo de entrada, e era um processo que não era das pessoas, era uma percepção energética mesmo, a coisa não fluía. Lá na Conscius foi o contrário. Quando eu comecei a voluntariar, eu entrei no momento de virada, de mudança de coordenações setoriais, coordenação geral. E eu acabei entrando e assumindo uma coordenação do setor parapedagógico. Eu não era nem professora de conscienciometria, fui lá, assumi, assim, calhou de acontecer. Então, teve assim, uma coisa meio de tapete vermelho, sabe? E depois teve lá as dificuldades no processo. As chapas quentes as chapas também, quentes, né? que vem disso. Mas eu não fugi desse processo. Eu falei, não, já que eu estou aqui e assumi essa condição, eu vou assumir esse papel. É muito importante a gente começar a ver onde é que as coisas se abrem, onde é que elas, quando fecham, né? Isso. Às vezes é difícil a gente conseguir identificar o timing da coisa, quando a coisa está abrindo, agora fechou, abriu para o outro lado, e a gente se locomover nesse meio. Por isso que a gente precisa ter um nível de atenção. Por isso que você tem que ter uma autoacuidade, para você poder estar atento a essas coisas. Porque, olha só, você tenta uma vez, não deu certo, tenta duas, não deu certo, tenta três, não deu certo. Aí você vai, né? Aí você fica tateando. Como um processo meio de percussiência, né? Vai tateando as coisas, foi assim que eu fiz o meu processo. E aí, nisso, na Conscius, quando vi o Flum, abriu tudo. Não tinha para onde correr, sabe? E não tem dúvida também nesse horário. Não tem dúvida. E, e aquilo não tem. E assim, você fala, quer dizer então que a sua especialidade é conscienciometria e não pode ter mais nenhuma especialidade? Eu penso que não. Eu penso que isso são etapas e fases, mas certamente eu vou ficar cada vez mais uma conscienciômetra mais, vamos dizer assim, eficiente. Por quê? Porque eu tenho interesse. Eu quero melhorar cada vez mais, eu cada vez faço mais autoconscienciometria, mais aprofundada. Então, por mais que eu faça outras pesquisas, é inevitável que isso fique cada vez mais reforçado. E aí, então, o caso da avançada, seria a assunção avançada, seria a questão das GESCONs, né? Da escrita, exatamente, do desenvolvimento da própria especialidade. Exato, porque quando você assume liderança, você já vira vidraça. Né? Então, você está lá recebendo um monte, começa a receber um monte de pedrada, é muito interessante. Os trafares aparecem, né? Então, na hora que a gente está lá, os trafares vêm à tona. Né? Então, você imagina, você está lá na liderança, já está com seus trafores, né? E começa a receber umas pedradas por conta dos trafares. Né? Então, está tudo certo. A questão é você manter esse posicionamento pessoal. Não quer dizer que vai ficar mais fácil. O processo evolutivo ele vai trazer desafios cada vez maiores. Né? Eu tenho que aumentar o meu estofo. E uma das responsabilidades que eu vejo nisso é essa retribuição. Sabe? É uma retribuição de você ter conseguido, sabe, eu consegui me encaixar. De repente, encaixei. Eu tava aquela pecinha fora, sabe, do quebra-cabeça, de repente, você encaixa. Aí, quando encaixa, você ganha uma gasolina azul e os amparadores, há uma convergência, né, de possibilidades. E eu chamo atenção para essa necessidade de convergência, porque ela pode ser muito aceleradora do processo evolutivo pessoal. Você rende mais, né? Então, durante um período, eu estava muito aprendendo e trabalhando, né, fazendo questões, produzindo administrativamente, falando, organizando coisas, fazendo autopesquisa, fazendo reciclagem. Mas chega uma hora que você já começa sabe, você já fica cheio e aí você já começa a transbordar. Essa hora de transbordar é a hora da responsabilidade aqui de escrever. E expandir a especialidade. Expandir a especialidade. A ciência. É isso aí. Bom, e então a Paula já ajudou aqui bastante e a Florença de Porto Alegre, ela quer que fale o nome, viu? Por isso que eu estou falando, ela pediu. A Florença de Porto Alegre já teve a sua pergunta respondida porque ela pediu exatamente sobre a exemplologia. Ah, que bom, já então. pediu aí. Pergunta aqui de Curitiba. Códigologia, página 2, linha 1. De que modo o Código Pessoal de Cosmoética pode otimizar a assunção da especialidade conscienciológica, seja ela em qual linha for?
Você já falou um pouco, né, do CPC, Falei um mas pouco, exatamente. ele quer saber um pouco mais, por que você botou aqui o CPC especificamente, né? O Código Pessoal de Cosmoética é assim, quanto mais a gente está mais coerente com o nosso processo intermissivo, com o nosso processo multidimensional, mais a gente está dentro desse alinhamento evolutivo pessoal. Né? Então, a nossa manifestação mais cosmoética vai nos colocar mais dentro desse fluxo do cosmos. Então, você provavelmente vai entrando mais próximo da sua especialidade conscienciológica. Você vai chegando mais próximo. Mesmo que você não tenha identificado com clareza, você pode estar mais próximo. Né? Então, eu vejo que aquilo que precisa ser melhorado, né, aquilo que precisa ser investido, ela tem muita relação com esse Código Pessoal de Cosmoética. Então, nossos furos, aquilo que a gente precisa melhorar. Então, assim, para mim, o autoconhecimento, o aprofundamento no autoconhecimento, chegou um momento em que ele virou prioridade. Não tem como não ser prioridade para mim. Conscienciometrologia, a gente faz a métrica da nossa autoconsciencialidade. A conscienciologia é o estudo da consciência. Então, poxa, para mim, uma coisa tinha tudo a ver com a outra. E o que eu achei mais interessante no meu caso, e talvez essa melhoria, a criação... Como é que eu vou... Me veio uma outra ideia aqui que passou. Deixa eu ver se para não fazer confusão. Então, para mim, o Código Pessoal de Cosmoética, ele me ajudou nesse sentido. Quando eu estava construindo o meu código pessoal e colocando lá as coisas que eu precisava atender, eu percebi que esse autoatendimento de ver aonde eu funcionava melhor e aonde eu podia doar mais os meus trafores, ele era fundamental. Aproveitar os trafores, gente, é muito cosmoético. Ele é necessário, ele é cosmoético, ele é um ponto para a assistencialidade. Né? Então, essa construção do Código Pessoal de Cosmoética, para mim, foi muito rico. E foi lá que eu tive esse processo de expansão. Que né? você relatou. Né? Então, eu acho que esse alinhamento pessoal do Código Pessoal de Cosmoética, inclusive com o alinhamento do Código Grupal de Cosmoética, na instituição que você está, também é muito rico. Também vai te trazer outros elementos aí de autocompreensão e autopesquisa. Ainda pergunta de Curitiba, na Paradoxologia, página 3, linhas 2 a 4, ele diz assim: normalmente temos dificuldade em nos desapegarmos de seres e de consciência. Como funciona na prática o paradoxo do desapego poder levar ao ganho evolutivo? Isso tem um pouco a ver com esse processo que eu passei de abrir mão, né, de voluntariar na Enciclosapiens. Então, para mim, foi essa sensação, assim, eu tive que desapegar, porque eu gostava muito do trabalho que eu fazia aqui, sabe? Então, eu gostava de revisar verbete, trabalhava com o pessoal do Títulos, equipe de Títulos, né? Que delícia. Então, assim, que bom, sabe? Era muito gostoso. A Equipex também é muito séria, muito competente, muito detalhista. Então, assim, eu tinha muita afinidade. E como eu tive que desapegar, né? Que não abrir mão não é fácil. Parece que é fácil, mas não é. Entendeu? É um grupo que eu adoro, entende? Então, assim, tem muita admiração, muito respeito. Então, assim, não é fácil. Por outro lado, qual é o ganho que eu tive na hora que eu abri mão, né? Eu consegui fazer uma convergência maior. Aquilo deu uma acelerada no meu processo de uma maneira muito significativa, né? Então, eu vejo que basicamente isso. Eu tive um ganho evolutivo muito grande quando eu soube abrir mão das coisas que não importavam, tá certo? Que não eram tão prioritárias, e das coisas que eram importantes, mas não era priprido o momento, né? Então, foi isso, assim, foi mais basicamente... Você foi no essencial, né? Essa é a questão da economia de bens, né? É um elenco de coisas boas, evolutivas, produtivas, assistenciais, mas qual é aquela que é para você, né? Que é essencial, que você, para que você não saia dessa ressoma atual sem ter feito aquela questão talvez mais essencial para o seu processo evolutivo, para o seu comprometimento no curso emissivo, para o seu grupo, enfim, eu vi muito isso no seu verbete.
Isso isso também mesmo. é a tese do meu livro, basicamente, né? Anti-desperdício. Porque o mais sério é o desperdício que a gente pode ter dentro da própria conscienciologia, Sim. quando a gente se dispersa. Então, você Isso. está sendo um caso perfeito de êxito, né? De antidesperdício, E no assim, sentido de parece que a gente está um fazendo foco. muita coisa, né? E porque tá, né? Porque você Isso. voluntaria aqui, ali, Isso. ali. Então, pô, que bacana, voluntaria em várias instituições, né? Aí, uma Trabalho, época, trabalho. o Valdo falava assim, É. olha lá, se você está com mais de 3, se não me engano, eram 3, assim. E eu tinha, sei lá, 5, 6 voluntariados, né? Claro que sempre tinha 1 ou 2 mais fortes. Claro, claro. Mas tinha uma dispersão, sabe? E como foi importante para mim, pessoalmente, assim, como eu ganhei com esse movimento Botar todas as... de convergência. De convergência. E eu tinha muita lucidez, eu tive muito amparo, e eu tive muita lucidez nesse caminho, dessa convergência. Né? Então, assim, há um comprometimento da Equipex, é muito interessante. Depois, eu tinha dúvidas de várias coisas. Eu não sabia, sabe, o que eu precisava fazer. Eu tinha um monte de dúvidas, assim, que eu acho que muita gente costuma ter. Depois que eu encontrei, vamos dizer, encontrar não é bem a palavra, depois que eu me posicionei em relação à especialidade, e eu fiz essa convergência, eu sei quais os passos que eu tenho que fazer. Eu tenho clareza de coisas de curto, médio e longo prazo dentro da conscienciometria. Coisas que eu não tinha antes, porque eu olhava para fora, eu achava que a resposta estava fora, e a resposta está dentro de mim. Tem a ver com o meu processo evolutivo, a minha reciclagem intraconsciencial, que é capaz de dar exemplo e alicerçar e alavancar várias outras reciclagens, às vezes de outras pessoas, inclusive. Então, quando eu percebi a seriedade desse processo, é que eu falei, poxa, então agora vamos começar a retribuir aí os ganhos. Com certeza. E ele pergunta mais um paradoxo ainda, para finalizar as perguntas de Curitiba. O paradoxo do autocentramento levar à generosidade, bem como do trafor poder estar conectado ao trafar. Então, são mais 2 que ele pede. Isso. O paradoxo do autocentramento levar à generosidade é que o autocentramento ele te coloca numa condição homeostática. Você está basicamente de loco interno, você está conectado com você mesmo. Não é egoísmo, é diferente. Você tem uma autoconexão forte, uma autocompreensão forte. Você já está mais atento ao que está acontecendo na sua psicosfera. Você está mais atento se as coisas estão abrindo, fechando, ficou mais pesado, mais leve. Então, a gente começa a ficar mais equilibrado. O equilíbrio, ele te diminui as carências. E quando a gente tem um nível de carências diminuído, a gente consegue olhar mais para o outro. Se eu estou morrendo de sede, eu não vou conseguir prestar atenção no que o outro está falando. Eu primeiro preciso resolver a minha sede, e depois eu vou conseguir prestar atenção no que o outro está falando. Então, quando a gente está mais autocentrado, a gente transborda. Eu acho que essa é a melhor palavra. Eu não sei quem começou a usar isso recentemente, mas é uma palavra que é o transbordamento. Você naturalmente fica mais existencial, você tem energia sobrando, né? Então você acaba tendo um nível de generosidade um pouco maior. Isso te leva à generosidade. E ele pergunta... O outro paradoxo, né? O trafor poder estar conectado ao trafar. Na verdade, há uma conexão muito evidente desses traços. Lá na conscienciometria, a gente trabalha da seguinte forma. A gente trabalha com o processo do atributo. Então, primeiro, a gente tem a manifestação atributológica, ela é mais ampla. E aí a gente tem, dentro daquele atributo, a gente tem alguns vieses. E aí esses vieses podem ser um trafor ou um trafar. Uma manifestação trafarista ou traforista. Então, muitas vezes, o trafor e o trafar, eles estão ali, juntinhos. O que precisa mudar do trafar para o trafor? Às vezes, a qualidade está lá, você precisa ajustar o ponteiro da cosmoética. Entende? Então, a gente tem... Então, por exemplo, vamos colocar uma teimosia que é mais nosográfica, tá certo? Uma pessoa teimosa, está ali rateando. O que difere a teimosia da determinação, por exemplo? Né? Então, ali, a teimosia tem tá mais ligada a um processo mais emocional.
A determinação é um processo mais mental somático, né? Então, o que precisa ajustar? Tem alguma coisa para abrir mão? Tem alguma coisa para ser ajustada em termos cognitivos? Se você for olhar lá no fundo, tem alguma questão de cosmoética que precisa ser trabalhada, normalmente. Quando você trabalha essa questão, olha lá, a determinação é meio embutida ali né, na teimosia. Se você ajusta aquilo, se você souber o momento de parar de insistir, qual é o momento que você sai daquela coisa racional, do seu momento de compreensão e entra no processo emocional de ficar insistindo numa determinada situação. Aí você vai futucar lá, a tendência que tem é você achar um movimento, um pensamento e tal, que te coloca numa condição de cosmoética. Então, essa correlação, né? Conexão, né? Essa conexão. Então, por exemplo, eu assumi lá várias coisas de liderança setorial lá na Conscius. Apareceram um monte de trafar. E tinha trafares que eu não queria assumir de jeito nenhum. Quando começava a falar da minha autocracia, que tinha a ver com a monarquia, e eu não assumia de jeito nenhum. Eu falei, quê? Olha, eu fui teimosa. Tanto que eu escrevi o verbete teimosia, né? Porque eu fui dura na queda. Mas por quê? Estava todo mundo vendo, né, a minha liderança desqualificada por esses traços, né? Então, quando a gente puxa um trafora e assume posições de liderança, a gente não vai lidar só com os trafores, a gente também vai lidar com os trafares. A gente vem inteiro com o que é, né? Vem inteiro com tudo que tem, com tudo né? Que somos. E tá tudo bem. E aí, assim, agradeço muito ao grupo da Conscienciometria que me acolheu inteira com os meus trafores e trafares, né? E deu para fazer muita reciclagem. Eles me ajudaram a fazer muitas reciclagens. Foi muito positivo. Sou muito grata ao grupo. Pergunta aqui. Parabéns pelo verbete, Ana. Eu queria que você fizesse uma correlação na página 4, na legislogia, a lei da inseparabilidade grupocármica com relação ao tema do verbete. Pois é, a gente não tem como a gente escapar do nosso grupo, né? Então, eu vejo que tem aí uma inseparabilidade. É interessante porque quando a Conscius foi... na verdade, bem antes da Conscius, agora eu estou me lembrando, o primeiro livro que eu comprei de Conscienciologia foi o Conscienciograma. Eu sei lá por quê, né? Não tinha ela nem clareza. sabe porque, nem imagina, né? Não sabia. Comprei o livro. Vejo já. Falei assim, gente, muito... E ainda Entrou. comprei em espanhol. Que ainda deve... Ai, a responsabilidade aumenta, você vê? Que são os pequenos detalhes, onde a nossa... Olha como tem uma inseparabilidade grupocármica aí. E olha para você ver que interessante, porque olha só, agora me veio na cabeça, o primeiro curso de conscienciometria que eu fui professora foi num CIP, no Paraguai, em espanhol. Olha para você ver, não tinha me dado conta. Olha como a responsabilidade vai aumentando. Entende? Você falou de compra do livro, eu estou lembrando, esse livro foi o segundo livro que eu tive da Conscienciologia. Aí. Sim. Porque será? Também não sei, né? Vai que não tem a ver, né? Então, foi muito... Então, é legal isso, porque é o tal do detalhismo que, às vezes, a gente deixa passar. E quando a gente registra aquilo, você, depois de um tempo, você vai somando essas informações e aí a gente começa a fazer conexões e aí as respostas ficam mais claras. Então, veja só, eu fiz um dos primeiros cursos de conscienciometria no Rio de Janeiro, eu também fui aluna. Aí, vim aqui para Foz do Iguaçu. Eu fui uma das pessoas que assinei o livro lá no lançamento da IC. Uhum. Eu quase entrei na Conscius naquela época. Ainda bem que eu não entrei, porque meu grupo, é o grupo de agora. Pode ser que eu não tenha ficado, pode ser que eu já tivesse entrado e saído, sabe? Uhum. Ou não, mas assim, tudo indica que sim. Então, o grupo que está aqui agora, ele tem muito a ver comigo. Né? Então, a gente tem aí alguma coisa para trabalhar juntos. Né?
Então, eu acho que tem toda essa conexão. A gente não perde ninguém, né? E depois a gente tem que resgatar, né? Então, assim, agora a gente tem o curso Teáticas da Conscienciometria Interassistencial, que é o primeiro curso do programa autoconscienciométrico, né? E a gente deve fazer um movimento de lançar ele em EAD, e o Conscienciograma Sem Drama, que é um curso que trata do conscienciograma, das perguntas do conscienciograma, a gente já tem em português, em inglês, falta espanhol. Então, provavelmente vem um Teáticas aí, que pode vir com Teáticas em espanhol, para trabalhar também o conscienciograma em espanhol. Então, você vê que a coisa vai... Algum nível de responsabilidade eu tenho nesse processo. Então, nada por acaso, e a gente tem que ficar muito atento a isso, né? Só que tem que esperar fazer sentido, sabe? Tem que ter lógica, não pode ter misticismo no processo. As coisas têm timing também, né? Tem um timing, a coisa vai acontecendo. Então, você vai colocando lá as gotas, uma informação aqui, outra ali, vai costurando. Se aquilo tiver lógica e mexer com você, tem alguma coisa mais séria aí para trabalhar, né? Aí, no caso, Ana, o que você faz com você para deixar isso vir acontecer, né? Assim, é abertismo, é disponibilidade de... O que seria? Eu tenho estado mais atenta, né? Então, assim, a conscienciometria me trouxe mais próxima para dentro de mim. E aí eu brinco, né? Que eu brinquei outro dia na Consciência, né? Eu falei assim, gente, eu me sinto especialista em fuga de mim mesma. Eu especialista em fugir de mim. Né? E aí, como eu sou especialista em fugir de mim, eu estou ficando especialista em me autoencontrar. Que eu comecei a fazer o movimento inverso, através das técnicas autoconscienciométricas. E isso está me trazendo e me colocando num movimento de maior autocentragem. Com isso, eu consigo ficar mais tranquila e consigo observar mais as coisas. E aí tem essa coisa da ideia, né? Então, por exemplo, essa ideia do conscienciograma espanhol, ela ficou mais clara que agora. Entende? Então, eu estava falando com você, e aí eu ia falar de uma coisa, me veio uma coisa mais antiga. Quer dizer, qual é a relação mais antiga nessa vida que eu tenho com o conscienciograma? Foi a primeira vez que eu comprei o livro. Né? Então, e eu comprei o livro nem para fazer o ECP1, eu comprei o livro, depois que eu vi os outros cursos que tinham. Então, é uma atenção, né? É um registro. Eu tenho muita coisa registrada. E aquilo é importante. Depois eu vou fazer uma compilação dessas coisas, né? Mas acaba voltando. A memória acaba tendo um papel importante nisso, né? Mas também teve um processo de imersão grande que você fez, né, Ana, naquela época. Porque uma coisa é você entrar no voluntariado, outra coisa é você cair de cabeça no voluntariado. Porque a pessoa que fica muito à borda do voluntariado, ela não consegue entrar nessa imersão e chegar nessas respostas, conseguir identificar esses traços, ligar o parapsiquismo e perceber essas nuances, e você saber onde é que você se encaixa. Você tem que estar muito imersa naquilo para conseguir perceber essas coisas. O que você acha? Fiz esse movimento, é verdade. Paula me acompanhou, assim, Suzana também, né, me acompanhou nesse movimento de reciclagem intraconsciencial. Então, eu estava querendo aprofundar nas coisas. Eu via que eu estava muito numa superfície de tudo. Então, porque eu estava dispersa, eu atendia um monte de coisas, mas o meu autoatendimento estava ficando negligenciado. Negligenciado. E eu falei, não, eu tenho... Né, como é que eu vou trabalhar com conscienciologia se eu não me conheço tão bem assim, ou se meu autoconhecimento está superficial? Foi o momento que eu resolvi procurar a conscienciometria. E aí eu fui no Consincobai, levei uma caçapada lá no Consincobai na época. Foi muito interessante. As coisas hoje estão mais levinhas, assim, eu diria. Mas assim, foi muito interessante, porque mostra o quão distante, às vezes, a gente está da gente mesmo. E aí, quando eu observei esse distanciamento, que eu não achava que eu tinha, que era mais interessante ainda, eu comecei a fazer esse movimento para auto-pesquisar. Então, realmente, eu entrei de cabeça. Aí, eu realmente eu vou, assim... Eu, às vezes, até tenho uma reatividade de fuga, né? Sou especialista em fugir de mim. Então, às vezes, alguém me fala um assunto, o pessoal me fala, Ana, presta atenção em tal coisa. Aí, eu dou aquela... Não, nem escuto, fico meio surda, sabe?
Mas depois aquilo vai entrando na minha cabeça, eu vou entrando, eu falo, não, peraí, vamos lá, volta, respira, vamos lá, vamos aprofundar nessa ideia. Aí eu entro num momento de reflexão, aí eu vou fazer pesquisa, faço pesquisa no dicionário, vou no conscienciograma, levo para o Conscienciobaia. É muito, e assim, são, vamos dizer, desde que eu entrei na conscienciometria, enquanto... 2013 eu comecei a fazer os cursos da Conscius, né? 2014 eu assumi o voluntariado, assumi a coordenação do parapedagógico e me tornei professora de conscienciometria. E eu estava na sala de aula de 3 turmas diferentes, então foi um processo bem focado e foram muitas reciclagens, né? Muitos conscienciobaias, muitos feedbacks dos colegas, né? Então assim tudo me ajudou muito a fazer esse movimento para dentro. Tem gente que tem mais facilidade, né? Então, de repente, é mais tranquilo. Mas eu fiz... Novo, né? Às vezes a pessoa já começou mais cedo em outras vidas, né? Mas, de qualquer maneira, eu vejo que essa autocentragem, não vejo como você chegar na desperticidade sem uma autocentragem, sabe? Você evoluir sem você se conhecer e sem você ter essa tranquilidade e essa autocentragem. Isso é uma conquista, né? Foi um desenvolvimento paulatino, não foi, e assim, com energia. Eu joguei energia nesse processo de fato. Eu sou testemunha. E eu vejo também aqui, porque quando você fala na legislogia, a lei do maior esforço aplicada à assunção da singularidade consciencial, qual página? Que é a página 4, a segunda seção, a legislogia. Tá. E aí você fala da singularidade consciencial. Aí é que eu vejo como é que esse aprofundamento vai chegando nessa singularidade, que aí porque você tem aquela especialidade, né? E agora aprofundando mais na questão do público de assistência, seu público-alvo, e pelo que eu tenho acompanhado, você está cada vez chegando mais perto desse público, né? Veio porque dentro da conscienciometria, que é uma coisa mais ampla, cada um de nós vai chegando no seu próprio público de assistência. Claro. Os seus assistidos, né? Aqueles que autodesperdiçados, né, Eliane? Aqueles que são... E aí cada um tem o seu público mais particular. Mais específico. Né? Dentro da conscienciometria, eu vou ter minha especialidade. E qual é a minha especialidade? Olha, eu comecei a fazer as autorreciclagens. Então, eu tenho meus trafores. E é engraçado, por exemplo, a percussiência parapsíquica, que é um dos trafores, né, que eu coloco, todo mundo na Conscius tem, entendeu? Então, assim, você chegou lá, não tem diferença nenhuma, e todo mundo tem, entende? Só que é uma composição. Como é que é a composição? Que características você tem? Então, por exemplo, eu tenho um processo que me linka muito com esse Ciclosapiens, que é o processo ideativo. Então, se eu deixar... e eu ficar focada em ampliar esse processo, a enxurrada de ideia que vem. Então, assim, a gente começa a conversar com o amparador, entendeu? Porque a ideia é clara. Às vezes eu deixo passar. Teve uma que passou aqui, que eu estava falando, veio, mas eu peguei e deixei passar. Aí, na hora de falar, eu me embolei um pouquinho. Mas essa segunda, que eu estava falando com o conscienciograma, veio e eu consegui fixar. Então, eu vejo assim... dentro o movimento que eu tenho feito atualmente dentro da conscienciometria tem a ver com as minhas maiores dificuldades. Então, eu estou enfrentando as minhas maiores dificuldades. As maiores dificuldades que eu tenho hoje, elas estão ligadas com o processo da afetividade, das interações. E eu comecei a entrar muito fundo nisso, e eu consegui fazer um mapeamento da minha parafisiologia, de como é que eu funciono na interação com as pessoas, nos valores, na minha cognição, o que da minha cognição estava errada. Aí o negócio, comecei a puxar coisa de vida passada, porque aparece, né, da onde você vem, tira determinadas coisas. Aí fui estudar meu grupo karma, os traços estão todos lá. Então, eu vou fazer um movimento de autopesquisa bastante significativo. Daqui a pouco vão começar a vir os verbetes dessa área aí, dessa minha pesquisa. Mas está ficando muito claro que é esse processo. E aí eu comecei a entender melhor e estou começando a escrever sobre esse assunto já. Provavelmente não vou conseguir escrever, deve sair um livro, talvez artigo seja pouco.
porque são muitos vieses, muitas variáveis. Mas as pessoas desse grupo já começaram a aparecer nos meus coaching cobaias. Quando eu estou lá sendo professora de coaching cobaia, é assim, ó, aparece a pessoa, ela começa a falar, eu já mapeei tudo, porque só que tem a singularidade da pessoa, né? Mas é facinho identificar. Então, eu vou começando a ficar mais especialista em ajudar essas pessoas que têm esse problema. Entendeu? Então, assim, não é uma coisa que é a minha especialidade da conscienciometria, dentro da conscienciometria, ela não está lá fora. Ela vem a partir de mim, da minha necessidade de mudança e de reciclagem. E quando eu faço essa mudança, e já consigo entender melhor isso, já consigo assistir melhor as pessoas. É impressionante. Já identifica, já conecta. Já conecta, e aí eu já vou fazendo umas perguntas. Aí o povo, não, mas pode ser tal coisa. Aí eu falei, então tá. Tem isso? Tem. Tem tal coisa? Tem. Tem isso? Aí a pessoa vai me dando feedback. Eu vou fazendo perguntas e elas vão respondendo. E aí, pronto. Não tem muito para onde correr. Agora, não é uma fórmula. Cada pessoa tem a sua identidade, sua particularidade. Não dá para dizer que o meu caso é igual ao da pessoa que tem traços em comum. Vai ter a especificidade que precisa ser assistida daquela consciência, né? Eu queria fazer uma pergunta. Parabéns, Ana Flávia. Ei, Sandra. Eu queria que você voltasse um pouco naquela questão que você falou da convergência, né, proexológica. Você acha que você conseguiu fazer a convergência do seu Mater Pensene, do seu Mega Trafora e do seu Mega Foco? Eu estou conseguindo fazer essa convergência, Sandra. Eu estou conseguindo fazer. Exatamente porque, por essa percepção que eu tenho de curto, médio e longo prazo. Eu não tinha essa percepção antes, hoje eu tenho. Então, você acha que isso é um indicador que a pessoa está na especialidade mais assim, assertiva dela? Eu penso que sim. Agora, assim, ó, você vai falar, quer dizer então que você vai ficar de eterno na conscienciometria? Não necessariamente. Porque eu não sei como é que vão ser o fluxo do cosmos, né? E o Mater Pensene muda, né? Não é uma coisa fixa, né? E a irresistibilidade das coisas, né? Então, por exemplo, eu penso que aquilo que a gente pode contribuir vai indicando o caminho, sabe? Por exemplo, como é que você vai voluntariar? Isso é uma coisa que eu falo sempre com as pessoas à minha volta. Como você vai voluntariar em cima de trafar? Você vai doar o trafar? Você vai doar trafar? Como que é isso? Ou então trafal. Olha, eu não sei escrever e eu quero ser revisora. Como que é isso? Não, olha só. Doa o que você tem de melhor, entendeu? E vai escrevendo sobre o assunto. Ou alguma coisa paralela, entendeu? Porque você vai acabar... Não deixe de procurar aprender a escrever melhor, aprender a fazer revisão. Não é para abandonar isso, mas o voluntariado, o foco mais forte é na doação. Voluntariado é doação, então você vai doar aquilo que você tem de bom. Não quer dizer que você vai... Olha só, e até legal essa oportunidade. Eu sou arquiteta. Então, quando eu estava aqui no início dos processos de Conscienciologia, desde que eu entrei, as pessoas sempre me pediram para eu trabalhar com projeto. E sempre me colocaram nesse processo. E depois chegou uma certa hora que eu falei, não vou. E aí eu falei, não é que eu não quero, eu fiz, só que dava problema, entendeu? Dava umas confusões. E assim, tem uma coisa de voluntariado que todo mundo dá pitaco, né? E lá pelas tantas, você como profissional, e aí as pessoas dando pitaco, um negócio que não tem, né? E aí eu tinha dificuldade de lidar com isso. Aí, lá pelas tantas, eu me posicionei também. Falei, não vou mais voluntariar com arquitetura. Chega. Primeiro que eu trabalho com isso o dia inteiro. Aí, chega no voluntariado, ainda trabalho com isso, ninguém aguenta. Entendeu? Depois tem a automimese, né? Eu já fui arquiteta em outras tantas vidas. Então, assim, tá ótimo, né? Não tem problema de eu ser arquiteta nessa vida, não. Mas cortei esse processo. Foi uma alegria na minha vida. Agora, teve um preço e demorou para o pessoal parar de me conectar com esse processo. Porque a arquitetura na minha vida também é muito forte. Né? Dou aula de arquitetura hoje. Então, tudo isso é muito forte. Mas não dá. Mas não era isso que eu queria trabalhar na conscienciologia. Né? Na verdade, antes de ser arquiteta, eu entrei na psicologia. Eu cheguei a estudar um pouco de psicologia. Porque eu achava que o importante era a gente ajudar
a mudar o jeito das pessoas pensarem, que as pessoas pensavam coisas muito estranhas, muito esquisitas, né? E aí, hoje, olha o link que isso tem com a conscienciometria, né? Como é importante isso. Então, na verdade, não precisava ser a psicologia, pode ser a conscienciometria. Aliás, é a conscienciometria, né? Agora, para onde isso vai me levar, pode ser que isso me leve para outro lugar. Pode ser que isso me leve para uma outra especialidade, me abra outras possibilidades. Mas não quer dizer que eu vou deixar de ser uma conscienciômetra. De ter esse olhar, de né? ter esse olhar de conscienciômetra. Para tudo. Para tudo, né? Então, por exemplo, as pessoas que passaram pela o João Aurélio, Flávia Rosic, gente, tem um olhar de conscienciômetra, não vão perder isso, né? Então, é muito positivo, eu acho. Não sei se deu para responder. Então, tá, obrigada. Olha, eu vou atender um pouquinho aqui os teletertulianos, né? Perguntas, várias perguntas, inclusive de Ribeirão Preto. Pensenologia, página 1, linhas 5 e 6. Como você percebe a pressão holopensênica das consciexes assistíveis afins à especialidade conscienciológica? O que fazer quando surgir essa pressão? Bom, a pressão extrafísica, ela é um movimento contrário, né? Ou é aquelas consciências que querem, às vezes, tirar daquele grupo, né? E, às vezes, isso pode acontecer de várias formas, né? De repente, você passa uma fase que todo mundo está te criticando. Aí você recebe os feedbacks, né? Mas é o mesmo tipo de... Sabe? Você fala assim, nossa, mas que esquisito, né? É o mesmo tipo de... Sabe? Você vê a linha, o negócio, discurso. Parece que o discurso você rastreia, sabe? Você começa a rastrear. Algumas pessoas vão falando a mesma coisa. Fala, poxa, mas tá tudo igualzinho, né? Aí eu já começo a desconfiar dessa pressão, entendeu? Primeiro, antes eu rejeitava, né? Eu tinha uma certa dificuldade, eu lutava com o processo. Agora não. Agora eu fico atenta, olhando. Primeiro, quando muita gente começa a falar a mesma coisa, eu já percebo que tem alguma coisa extrafísica, né? Consciências extrafísicas influenciando. Segundo, eu considero sim o que as pessoas estão falando para mim. Então, assim, estão falando que eu estou muito autocrata. Então, por exemplo, eu falo muito. Então, esse é um trafar. Então, de vez em quando é bom, mas de vez em quando é ruim. E aí, às vezes, o povo fala para mim. Então, eu já sei, quando o pessoal começa a sinalizar, eu considero como se fosse minha sinalética externa, assim, né? Eu considero, porque tem alguma coisa errada. Aí, isso é bacana, porque eu paro de entrar em conflito com o grupo, entendeu? Eu começo a olhar para mim. Então, por exemplo, começou a sinalizar. Às vezes eu ainda tenho algum nível de reatividade, dependendo do jeito que a pessoa fala ou como a pessoa fala, pode me pegar. Mas eu levo para mim. Aí eu olho o que eu tenho de carência. O que está pegando nas minhas coisas, que está me gerando uma carência, que está me levando à necessidade de falar muito? Porque eu associei, na minha autopesquisa, que quando eu falo demais e não deixo ninguém falar, é que eu estou pegando energia, que está vindo energia para mim. Então, eu estou carente de alguma maneira. Então, eu estou precisando o quê? De atenção, de ser ouvida. Aí eu paro, olha, o que eu não estou me ouvindo? O que tem no meu processo que eu não estou atendendo? Aí eu dou um jeito de olhar para poder superar isso, e aí aquilo diminui, e aí eu consigo lidar melhor eu tenho um autoatendimento, né? Então, essa pressão ela pode vir desse jeito, mas ela pode vir de várias formas. Ela pode por exemplo, ela pode te atrair. Quando eu entrei na Conscius, eu estava iniciando o meu processo de assunção lá do voluntariado, eu resolvi fazer psicologia. Eu falei, eu vou estudar psicologia. Entendeu? Porque eu entendi que tem tudo uma coisa a ver com a outra. E aí, quando eu olhei, a pessoa, na época era a Alzira, ela olhou para mim, olhou, regalou o olho, mas ficou quieta, ela não falou nada. Aí eu fiquei pensando, pô, a Alzira não falou nada, ficou quieta, tem alguma coisa aí nesse negócio. E aí eu fui analisar melhor o porquê a minha necessidade de fazer psicologia naquele momento. Quando eu percebi, aquilo era uma pressão, aquilo ia me tirar do meu caminho da conscienciometria, que eu estava acabando de entrar. Então, e foi a melhor coisa para mim não ter feito. Um tempo depois, eu ia ter parado de fazer por diferentes circunstâncias.
Então, eu percebi que também isso era uma pressão extrafísica. Né? Imagina, olha só, você está encaixando lá no seu quebra-cabeça. Tuf, encaixou. Então, você virou uma mini peça. Se você se encaixou, aquela máquina que você encaixou vai andar melhor. E aquela máquina vai ajudar mais gente. Estou pensando só em mim, estou pensando na máquina. A máquina vai ajudar mais gente. Aquilo vai ter contrafluxo. Tem um monte de consex que não quer. Nem que a minha máquina ande, nem que eu ajude a outra máquina a andar. Né? E, por vezes, essa pressão são credores nossos, não é, Ana Flávia? São. Que estão assim, puxa, agora ela quer ajudar ela no passado. Ela me ralou, mas isso é assim mesmo. Então, a gente primeiro atende esses credores, né, ou pelo menos mostra um exemplo diferente. Então, às vezes, também um autoposicionamento, especialidade conscienciológica, e é uma experiência minha pessoal, mexe muito os nossos credores. Tem muito e aí a ver você, com os né, credores. vai trabalhando isso também. É um dos tipos de pressão. Né? Essa além pressão, dessas que você, no meu caso, hoje eu entendo os credores, são aquelas pessoas com as quais eu estou devendo para essas pessoas, né? Então, assim, eu fiz alguma coisa e elas estão me cobrando. Então, eles são assistíveis, né? São os então, assistíveis que você fala. Eu comecei a mudar essa compreensão de conscienciometria, né? O estudo da conscienciometria me fez mudar a minha relação com os credores, né? Com os assistíveis. Então, eu fugia de assediador, né? Aí chega uma hora que você não foge mais. Lá pela você está procurando as pessoas que você ficou devendo, entendeu? Então, assim, porque você já tem condição. Agora, é sempre fácil? Não. De vez em quando a gente toma umas rasteiras, cai, levanta e vamos em frente. E aí, quando a gente começa a atender, é muito interessante. Quando a gente começa a esse aprofundamento na autocompreensão, mostra... Então, por exemplo, meu processo lá da afetividade, que eu estou pesquisando agora, eu tenho o processo de abandono. Aí eu penso assim, nossa, eu abandonei. Quantas pessoas eu abandonei? Né? Como que foi isso? Qual o impacto desse abandono na vida dessas pessoas? Como é que é isso? Né? Aí eu olhei para essa minha vida. Eu fui entender determinadas coisas de uma maneira muito mais profunda. Então, hoje, eu tenho condição de entender o meu autoabandono. Entender o abandono que eu gerei nas outras pessoas. E tenho como lidar com isso melhor, fazer o meu autoatendimento e ajudar as pessoas a fazerem o autoatendimento delas. E isso já é um atendimento de credor, específico, né? Ele é bem específico. Então, é bem legal quando a gente começa a entender melhor o nosso grupo de assistência. É muito rico. Suzana, você quer entrar aí no debate? Ana, pelo verbete. Muito bom. Eu achei muito interessante aqui na página 1, proverbiologia. O sapo que está dentro do poço não conhece a grandeza do oceano. Eu queria saber o seguinte, por um lado, a sensação que deu é que tu saíste do poço, não é? Essa é a analogia do provérbio. E eu queria que tu falasses na questão de... Porque há muita gente... Aliás, acho que a grande maioria das pessoas que está na conscienciologia fica sempre com essa dúvida, não é? Qual é a minha proexis e qual é a minha especialidade dentro da conscienciologia? Até que ponto a conscienciometria, os cursos da conscienciometria não ajudam a que a pessoa se conheça, se entenda e se consiga posicionar com relação à sua especialidade? Entendes? Agora não é a questão de se elas vão escolher a conscienciometria como especialidade, mas como a conscienciometria também auxilia na clareza da especialidade de cada pessoa nos cursos. Eu penso que sim, penso que a conscienciometria favorece muito. Eu gostaria que assim todo mundo passasse a temporada fazendo os cursos de conscienciometria, né? Porque eu vi o quanto isso, assim, de todos os lugares que eu passei, o que mais me gerou um processo evolutivo mais significativo foi a conscienciometria. Mas eu não acho que a conscienciometria ela é a especialidade de todo mundo, né? Claro. Então, assim, vi muitos alunos nossos lá na Conscius se posicionarem diante de suas especialidades,
né? Reaprendência. Aí tem outras, né? São os inversores, né? Eu adoro quando os inversores aparecem na conscienciometria, porque eu acho que acelera o processo de maturidade, né? Esse autoconhecimento é fundamental. E essa questão da frase enfática não, da proverbiologia, eu achei interessante a frase, exatamente para a gente pensar que a gente não ficar, né, muito bitolado para trazer o processo de cosmovisão. E, no meu caso especificamente, entrar dentro de mim mesma gerou uma ampliação da minha cosmovisão. Né? O conscienciograma faz isso, né? Ele te obriga, ele tem umas perguntas, você fala, o que essa pergunta está fazendo aqui? E aí, na verdade, ela está fazendo uma ginástica paracerebral para você se ver mais como consciex, né? Se ver enquanto consciex, né? Esse é o fundamento. E quando você se analisa enquanto consciex, o número de variáveis ele amplia, as coisas ampliam, a gente, né, se entende melhor, se compreende melhor. E a conscienciometria, eu vejo que ela auxilia muito nesse sentido. Claro que a pessoa tem que ter interesse, cada um tem o seu fôlego, né, de fazer esse movimento intraconsciencial. Mas eu vejo que assim, para mim, desde que eu entrei, né, desde 2013, fazendo com Syncobaia, reciclagem, tendo feedback, eu passei como aluna e depois como professora nos cursos, que a gente também é cobaia, né? Então, essa é uma característica dos cursos da Conscius, que nós somos cobaia também. Então, não é só o aluno que está lá na frente, a gente também se expõe nossos trafares e trafais, e a gente cresce muito com isso, né? Então, quando a gente termina lá o ciclo autoconscienciométrico, que a gente antes terminava no Recim 2, agora a gente tem outra etapa, que é o autoinventariograma. Quando a gente termina o autoinventariograma, nós não somos definitivamente as mesmas pessoas que começaram, né, que começamos o curso lá no início. Né? Iniciei o teáticos de um jeito, saí lá no autoinventariograma de outro jeito. Quem fica, né, que tem que bancar o processo, quem fica tem um ganho muito, muito grande. Então, eu vejo assim, que é um caminho, sim, de autoconhecimento para a sua especialidade. Né? Projeção, tem muita gente bacana que tem afinidade com a OIC, que fez conscienciometria, que está lá na OIC, eu acho bárbaro. É isso aí. Até a sua definição você coloca, né, que é o autoposicionamento pesquisístico prioritário diante de tendências, vocações, interesses e valores. Quer dizer, isso tudo a conscienciometria nos ajuda a gente fazer um automapeamento, um autoinventário disso tudo. Então, por isso que eu acho que ela realmente ajuda, né? É uma ferramenta muito valiosa. Eu sou fã de carteirinha, eu conheço esse trabalho, porque participei, né? Não dessa etapa mais atual que tem essa nova fase, mas quando eu cheguei em Foz, em 2010, o primeiro curso que eu queria fazer, eram 2 cursos. O Verpetografia e o programa Conscienciométrico. Que eu morava fora e não podia fazer aquilo como eu queria fazer, as duas coisas, que não dava, porque não tinha EAD ainda. Então, eu cheguei em Foz e fui correndo para os 2. Que realmente, conscienciometria, está na hora de voltar. Estou te ouvindo, está me dando uma vontade de voltar, acho que isso é bom. Ainda Ribeirão Preto, Fatologia, página 2, linhas 2 e 3, pode listar alguns critérios norteadores do autoposicionamento quanto à especialidade? Sim. Esse posicionamento, critério norteador e posicionamento. Quando a gente se posiciona em cima de alguns critérios que podem estar claros ou não para a gente. Então, quando eu me posicionei, eu pensei assim: eu quero trabalhar com os meus trafores, o trabalho cosmoético, aí nesse ponto, né, as ICs todas estão nesse sentido, né, não teria problema. Eu queria que ele fosse um trabalho assistencial, aí inclui todas as ICs, e eu gostaria que eu tivesse desafios intraconscienciais pessoais. Então, por exemplo,
eu sentia que na Enciclosapiens, eu fazendo as revisões, eu estava mais tranquilinha ali, sabe? Sabe, acomodada. Você fala em zona de conforto. Eu fiquei numa certa zona de conforto. Aí, não que eu não tivesse desafio. Eu tinha, tá certo? Eu tinha desafio. Eu tinha desafios de detalhismo, que tinha coisa que eu não tinha muita paciência, e aí eu tinha que desenvolver isso, né? Eu tinha que desafios da interação com as pessoas, né? Porque às vezes a pessoa pensa de um jeito completamente diferente do seu, e você, como revisora, tem que dar um jeito de, né, de ajudar a pessoa sem estressá-la, né? Então, tinha muitos desafios. Mas eu precisava de alguns desafios intraconscienciais, assim, que me mexessem mais comigo. E lá na conscienciometria aconteceu dessa forma, né? Então, eu usei isso enquanto critério também para esse posicionamento, né? Então, eu me sentia muito em casa na Enciclosapiens. Aí, lá na Conscious, eu estava em casa, mas eu também, sabe, eu estava meio espetada aqui, porque tinha um monte de coisa que me gerou desconforto, né? A minha própria exposição, a própria assunção da liderança. Então, essa possibilidade de convergência que eu encontrei lá na Conscious me ajudou muito. Depois eu assumi essa liderança ali, foi meio que foi de caso pensado, não, foi até no susto. Hoje eu fico pensando, se eu não tivesse no susto, se eu teria sumido. Hoje, com a minha forma de pensar, eu não sei se eu teria sumido, não, ainda bem que foi daquele jeito, sabe? Porque eu não era professora e assumi uma área de docência, né? Então, mas, ao mesmo tempo, também, ela agilizou todo o meu processo docente, né? Eu tive muito aporte para favorecer a minha docência. Segui os trâmites normais, mas estava tudo encadeado, tinha uma sequência, sabe? Parece que está tudo no fluxo, assim, então foi muito bacana. Mas eu vejo isso, não dá para ser uma coisa sem critério, sabe? Senão você pode caminhar para um processo assim, é porque eu gosto, né? O critério é o meu bem-estar, minha felicidade. Porque critério é esse para se posicionar, né? Não, eu não quero ter desconforto. Eu quero estar tranquilinha. Então, eu estou na minha especialidade, então eu estou tranquila, estou na minha zona de conforto, né? Não é isso, muito pelo contrário. Então, eu busquei desafios. Então, eu estabeleci alguns critérios, né? Claro, eu queria estar satisfeita fazendo o que eu estava fazendo, né? Mas é muito difícil você ficar insatisfeito doando seus trafores, né? Quando você está fazendo aquilo que você sabe fazer, é muito difícil você ficar mal naquela situação, né? Então, assim, mas eu coloquei alguns critérios. Então, acho que é muito importante isso, a gente colocar esses critérios para não ser um posicionamento vazio, porque a gente pode nos posicionar com valores, às vezes, da SOCIM, que a gente nem percebe que a gente ainda está com ele, né? Então, tem muita coisa aí que pode gerar equívocos, né? Então, eu quero ficar com meus amigos. Ele está pensando nisso, Ana. Também isso é um critério, né? Às vezes não é só pelo grupo também, não é? Tem outras coisas que nos levam a assumir um trabalho, uma especialidade, numa IC. Isso. Né? Por outro lado, por exemplo... escolher só pelo grupo... Só pelo grupo não dá. Mas não considerar o grupo também não foi dá. outro critério. Então, por exemplo, o grupo de afinidade. Eu só vou querer voluntariar naquele grupo. Então, você tem que tomar cuidado. Porque se você só voluntaria com aquele grupo de pessoas... você acaba se tornando dependente daquele grupo de alguma maneira. E aquilo vai contra você e seu processo evolutivo. Então, não quer dizer que eu não tenho... vamos dizer assim, a gente tem a fricção lá na Conscious que faz o diamante, né? A gente tem aquela coisa do carbono que vai virando diamante. A gente se estranha, a gente se espelha muito. E quando a gente vê, quando a gente está falando do trafor do outro, na verdade, a gente está falando do nosso trafar e o trafor. Então, às vezes, o nosso trafor incomoda o outro, porque o outro não está assumindo o trafor dele lá dentro da Conscious. Então, é assim mesmo, sabe? Então, é legal a gente poder estabelecer esses critérios que são mais evolutivos. Né? Eu acho super importante também, né? Afinidade com a Equipex também. Afinidade com a Equipex. Assim, esse é um problema. Assim, eu tenho, poderia ser um problema. Eu tenho afinidade com a Equipex da Enciclosapiens, assim. É um agradecimento só.
a própria consecutivos, né? Então, dependendo do trabalho que eu faço, eu vou para os laboratórios que eu voluntariei aqui no CAEC. Quando eu faço um laboratório, parece que eu estou sendo carregada no colo, é uma delícia, entendeu? Gente, é impressionante isso, como é legal. E aí você vai ver que também, a Conscienciologia é muito mais que as especialidades, né? Então, eu vejo que a especialidade é uma maneira da gente pegar uma gasolina meio, azul, né? é um meio, é um recurso, né? É importante, mas a gente sabe que depois, né, tudo é uma coisa só, a gente tem aí toda a interação de tudo, né? Eu vejo que isso é muito sério. Dentro do seu verbete na assunção da especialidade conscienciológica, eu queria que você falasse um pouquinho sobre, na segunda página, dentro do detalhismo na teorologia, a teoria da Heuerbeck, né, que você falou da mini peça, max peça, né, a peça é encaixada dentro do max mecanismo, e não encaixando pode comprometer a Heuerbeck, seria? Na verdade, mais ou menos assim. Penso eu que nós, da Conscienciologia, estamos extremamente ligados ao processo de Heuerbeck. E penso que a reurbanização ela está muito ligada com as nossas reciclagens intraconscienciais. Então, eu penso que quando a gente melhora e a gente entra no processo de autocentragem e a gente fica mais equilibrado, aquilo vai transbordando e a gente começa a favorecer o ambiente do entorno. E o meu movimento mexe com o movimento de quem está próximo, e aquilo vai reverberar, vai tirar a pessoa da zona de conforto. E aquilo vai fazendo movimentos, né? Então, assim, querendo ou não, por exemplo, minhas amigas mais próximas estão todas conectadas com a conscienciometria, né? A Paula já passou, a Suzana está lá também. Gente, tem tudo uma coisa a ver com a outra, né? E aí vai pegando, né? As pessoas acabam mexendo, a gente acaba mexendo, a nossa reciclagem mexe, né, com o outro. Transborda, né? E vai afetando em termos de mini peça. E eu penso que isso, que a gente dá pouco valor para as nossas reciclagens intraconscienciais e para a capacidade de impacto que essa reciclagem tem nas consciex, os bolsões holopensênicos, né? Então, por exemplo, se eu consigo fazer um processo de descensão cosmoética em relação à liderança, por exemplo, de não ser mais uma liderança autocrata, de ser mais uma liderança tranquila, de apoio e suporte aos colegas, eu estou fazendo uma senhora mudança dentro daquele grupo de holopensene, da monarquia, por exemplo, que quer, né? E aí aquilo impacta esse grupo. E isso é reurbanizador, né? Então eu vejo assim, o quão é importante a mudança intraconsciencial que a gente não valoriza. Então, se a gente está lá de, não, isso é bobagem, não é bobagem, sabe? Dê importância para isso, né? Então, nossas reciclagens, elas são valiosas, né? Então, às vezes, a gente fica, tem reciclagem que vai demorar um pouco mais e tal, porque a gente tem mais dificuldade, mas, a gente vai comendo pelas beiradas e depois a gente chega lá, entendeu? Olha, a pergunta de Maracaju. Você deve saber. Bacana. Quem é? Nossa turma de Maracaju. Sinergismologia, página 2. Poderia comentar o sinergismo, comunicabilidade, intelectualidade, parapsiquismo aplicado ao desenvolvimento da TARES conscienciológica especializada? Então, esse trinômio, na verdade, eu considero ter esse como trafor, enquanto trafor na minha listagem lá dos Recim 2 apareceram algumas vezes, né? Então, a tridotação, a tridotação, né? Da intelectualidade, comunicabilidade, parapsiquismo. E aí, quando a gente consegue usar isso, né? Porque eu penso também que esse é um traço que também é comum à conscienciologia, né? Vários voluntários têm isso. Quando a gente assume isso, esse traço, e a gente está fazendo TARES, isso fica potencializado, porque a gente entra num rapport grande com a Equipex, a gente entra num rapport maior com o assistido, e a gente consegue, então, realizar uma
uma TARES mais pontual, mais específica, né, que é vantajosa para ambas as partes, né, para todos os envolvidos, na verdade, né, que é bom para todo mundo, né. Então eu vejo que isso tem uma importância, né. E aí entra uma coisa da gente não parar, né. Então esse processo que a Paula tinha comentado anteriormente, não parar o aprofundamento, não parar a pesquisa, sabe? Então, às vezes a minha pesquisa lá do processo da afetividade, ela está pegando um viés atualmente. Então, eu comecei a pesquisar esse viés para trazer para aquilo que eu estou escrevendo. Aquele viés me abre novas portas e novas possibilidades. E aí eu vou estudar, eu tenho que estudar sobre isso, eu tenho que qualificar. Né? Então, eu estou sempre procurando melhorar. O meu parapsiquismo, à medida que eu estou mais centrada, que eu consigo observar mais o processo que está acontecendo, eu consigo captar melhor as informações, dar espaço mental para a entrada e a captação das informações parapsíquicas. Né? Então, isso é muito bacana. Então, esse processo eu acho que é contínuo e ele é muito importante na questão da TARES. Mais uma pergunta ainda de Maracaju. Teoriologia, página 2, poderia comentar a teoria da coerência com a paraprocedência? A coerência com a paraprocedência é o que mais leva ao autocentramento, né? Isso quando a gente está considerando uma paraprocedência né, equilibrada, vamos dizer assim, mais homeostática. Vamos pensar que, no último caso, a gente pode conectar com o curso intermissivo, né? Porque se a pessoa não tem... Por exemplo, eu não tenho clareza, né, da minha paraprocedência, mas eu tenho algumas hipóteses. Mas vamos falar lá do curso intermissivo, né? Para não ficar tão distante assim. Quanto mais eu estou conectada com esse processo, com esse grupo, mais eu estou mais próxima de mim mesma e da minha realidade intraconsciencial. Isso não quer dizer que eu vou estar lá próxima, que minha, vamos dizer assim, paraprocedência seja um lugar super avançado. Mas eu vou estar mais coerente comigo mesmo, que eu vou estar mais próximo da minha realidade. Porque o que nós somos? Nós somos uma consciência multidimensional que estamos momentaneamente no intrafísico. Logo, se eu estiver mais próxima daquilo que eu sou enquanto consciex, mais próximo e mais coerente eu estou sendo e minha manifestação está sendo também. Então, essa proximidade, ela traz essa inteireza, né? E vai cada vez nos conectando mais com o nosso grupo de assistíveis, né? Com o nosso... com a nossa programação, aquelas metas, né, o que a gente tem que fazer. Nosso grupo de assistível tem qual característica? Né? A nossa. Né? Basicamente, aquilo que a gente está superando. As recomposições. As recomposições. Né? Então, assim, se eu tenho clareza que eu preciso fazer uma determinada recomposição com um determinado grupo, pode ser que eu ainda não dê conta agora. Mas o que eu posso fazer se eu já sei que eu tenho que dar conta daquele grupo? Para me fortalecer, para conseguir atender aquele grupo. Né? Porque tem grupos mais complexos. E a gente tem que dar conta, vou entrar no desafio que eu dou conta. O amparador não vai colocar a gente para um desafio que a gente não vai dar conta, mas eu posso e devo me preparar, me fortalecer e melhorar, evoluir para dar conta de atender. Essa é um dos processos de melhores motivações para a reciclagem. A melhor motivação para reciclar é a motivação da assistência. E não aquela motivação de que eu já estou de saco cheio do meu trafar, sabe? Que é o que mais acontece. Mas com o passar do tempo, fazendo a autoconscienciometria, a gente vai começando a entender isso e vai fazendo essa virada. E aí a gente consegue entrar aí, a gente começa a provocar as nossas próprias crises de crescimento, né, a favor desse grupo de assistíveis. Então, quanto mais lucidez eu tenho, melhor. Flávia, você estava falando de curso intermissivo, eu estava aqui pensando. Na sua pesquisa, você considera que a especialidade conscienciológica, ela se delineia no curso intermissivo, trabalha um pouco com holomemória, com holobiografia e toma assim um fluxo ou um processo mais
forte no curso intermissivo. Como é que você pensa Eu nisso? penso que sim, né? Eu penso que se a gente está falando de conscienciometria, eu penso que esse raciocínio que você fez é muito adequado, né? Porque é interessante como é que em determinadas pessoas tem um salto de crescimento evolutivo, de aprofundamento em determinada especialidade, em determinada temática, né? Então, por exemplo, a pessoa vai fazer um determinado curso que está ligado à projeção, projetabilidade, e aí, a partir daquilo, ela tem um avanço enorme, né? Então, provavelmente, a projetabilidade é uma especialidade dela, né? Não, eu concordo, e eu percebo isso como mediadora aqui. Em Eu várias coisas, já mediei né? verbete, assim, e de conhecer a pessoa anteriormente, e a pessoa trouxe um verbete exatamente na especialidade dela, num livro que ela entregou, né, sabe? E a pessoa mudou até fisicamente. Sim. E eu estou vendo isso com você. Eu vou lhe dar esse feedback, né? Você está diferente no sentido muito interessante, assim, não só fisicamente, energeticamente, porque eu não tinha mais contato com você há algum tempo, mais próximo. Então, eu acho que é isso que você está falando. A pessoa, quando está tá nesse seu fluxo, né, nesse seu mega foco, fazendo realmente o essencial, que ela se programou, o que vai mais ajudar ela e aos outros, é como se realmente alguma coisa mudasse. E até aqui fica interessante. Eu acho que já 2 ou 3 casos que eu já percebi aqui, você é mais um que, para mim, é teoria. Essa é só uma hipótese. É bacana, né? Não, mas eu acho que isso é uma grande oportunidade de fazer pesquisa nesse sentido, com né? certeza. Porque eu não perco essa. Não. Eu acho que ganha uma força, a gente ganha uma energia, a gente está falando. Eu não estou falando aqui da experiência de outra pessoa, eu estou falando aqui da minha experiência, né? E aí eu estou falando daquilo que eu vivenciei. Claro, cada pessoa vai ter. Pode entrar por até meios diferentes na sua especialidade, né? Eu vim aqui exemplificar um caminho, né? De repente tem vários outros, mas é muito interessante quando a pessoa está encaixada na especialidade, por isso que eu acho que ela tem essa coerência que você falou aí do curso intermissivo, que é nós enquanto consciex, né? Onde que eu mais vou render? Onde que eu mais aprendo? Onde que eu vou conseguir doar mais? E a partir dali eu não vou ter só trafor, eu vou ter um monte de coisa para aprender. Mas como eu estou naquilo que eu sou boa, a tendência que eu tenho é de conseguir fazer as coisas irem com mais velocidade, com mais consistência, com mais força, né? Você já tem uma interação com a Equipex. Então, dependendo da atividade que você faz, por exemplo, hoje eu sou coordenadora do parapercepciológico na Conscius, né? Parapercepciológico trabalha com o curso de imersão e com a dinâmica. Eu percebi uma mudança de amparadores, porque antes era o parapedagógico, depois eu entrei no parapercepciológico. E era um outro grupo de amparadores. E é muito bacana, porque me trouxe um outro momento de tudo. É uma equipe mais calma, ela me apaziguou, porque eu precisava ficar mais tranquila, porque eu sou muito de fazer coisas, né, de executar, sou arquiteta, né, fiquei executando coisas, organizando coisas, então eu sou muito prática. Então, eu tive que ficar mais tranquila para poder conseguir perceber as nuances das pessoas. Então, quem que dava para colocar naquela posição? Fulano faltou, preciso substituir. Quem que eu vou colocar? Não é qualquer pessoa. Tem um amparo de função. Eu estou escutando, estou atenta, percebo, considero. Então, é muito interessante. Quando a gente entra no fluxo, é uma maravilha. Velocidade de cruzeiro. Né? Ainda perguntas de Ribeirão Preto, que ele mandou várias perguntas, é o nosso colega, e que contribui sempre com muitas perguntas. Tecnologia, primeira e segunda linhas da 3ª página. Como aplicar a técnica da listagem das especialidades afins? Como fazer essa técnica, Ana? Acho que é isso que ele quer saber. Essa técnica é bem assim, você pega um papel, a caneta e vai pensando nas especialidades. Você pode até fazer uma listagem de todas as especialidades, se você quiser. Você lista todas as especialidades das instituições conscienciocêntricas e eu fiz a partir das instituições conscienciocêntricas, porque eu queria ter uma interação, porque você tem muitas especialidades que não tem instituição, né? Exato. Então, isso vale a pena observar. Nem todo mundo a sua especialidade está aí presente no momento, né?
Mas vale listar. Então, vale listar. Eu listei especificamente as que estavam com instituição conscienciocêntrica formada. E, a partir daí, eu peguei as que eu tinha mais afinidade com o tema. Né? Olha, esse tema eu acho mais legal, isso aqui. Peguei as que eu tinha mais afinidade. Aí, depois que eu fiz, coloquei e separei. Aí, dessas, eu comecei a analisar algumas coisas. Então, por exemplo, dessa eu comecei a ver o grupo, quem estava. Então, eu peguei 4. Aí, um grupo, eu tinha um pouco menos de afinidade. Aí, eu tirei esse C. A outra IC, eu falei, não, esse grupo também é legal, mas não é. Acho que eu fiz umas 5, na verdade. Bom, ficaram 3. Aí, essas 3 eu tinha afinidade. Aí, já era um problema, né? Então, eu tinha afinidade com o grupo, tinha afinidade com o tema, e aí eu fui usar outros recursos, né? E aí, por isso que eu agradeço muito os amparadores, que eles falaram que ia me ajudar, e eu acabei, então, fazendo alguns cursos. Esses cursos, como eu comentei aqui, eu tive percepções, né, sinaléticas, percepções da otimização da minha participação no curso, como é que aquilo gerou uma repercussão positiva. Então, essa listagem acabou que eu acabei focando em 2 específicas, para depois, então, eu bater o martelo na última, que ia trazer novos desafios para mim, né, para a minha intraconsciencialidade. Então, foi assim, eu usei esse recurso do papel, sim. E é uma técnica bem interessante. Isso. E hoje nós temos tantas especialidades, né? E às vezes, se há especialidades que talvez a pessoa tenha muita afinidade e alguma área que ainda não está... Aproxima da outra. Né? Ou ainda não tem uma IC, não está ainda muito desenvolvida, fica atento, vai trabalhando, daqui a pouco... Exatamente. Isso, às vezes a pessoa é a pessoa que vai epicentrar a formação de uma nova instituição. Aconteceu isso, né, com algumas ICs, por exemplo. A Enciclosapiens teve primeiro o trabalho todo na enciclopédia, quando o professor Valdo passou a enciclopédia, né, a coordenação, enfim, de revisão, enfim, para o grupo, um determinado grupo, não tinha ainda IC. O grupo foi trabalhando, foi fazendo a aglutinação das pessoas, transformou na IC. Exatamente, o trabalho veio antes, né? Teve o trabalho, muitos verbetes, né, do professor Pedro Fernandes, né, alguns cursos, assim, ainda com outras ICs, com parceria com outras ICs, aí depois veio o processo, então, e enfim, então vai trabalhando, mas fica atenta, talvez a sua especialidade ainda é uma IC que vai ter que ser... Que vai ter que ser criada. Vai ter que ser criada. E aí, aí tem uma sugestão também, porque você tem uma ordem lógica lá das especialidades. Isso. Então, se você percebeu sua afinidade maior com determinada especialidade que não tem instituição, vá vendo pela ordem lógica qual daquelas especialidades você tem mais afinidade. Às vezes você vai para aquela, né, vamos dizer, mais guarda-chuva, e vai desenvolvendo um trabalho dentro, né, daquela especialidade, depois aquilo cresce. Né? Tem algumas situações que acontecem isso, né? Algumas ICs que acontece isso também. Assim como esse caso da Enciclosapiens. Deixa eu fazer uma pergunta assim. E Ana, na sua pesquisa, na sua experiência, se a pessoa tem plena certeza que aquela especialidade intermissivista vai ter um ponto, daqui a pouco aquilo muda completamente. Tudo bem, né? Tudo bem, claro. Eu acho que essas coisas, elas não são... A especialidade faz parte da nossa intraconsciencialidade, faz parte das nossas afinidades. Às vezes, aquilo vai até um tanto, e depois tem um outro trabalho maior para ser feito, e você percebe, aprofunda a sua autocognição, e percebe que tem alguma coisa mais significativa ainda. Vai embora. Você não perde aquilo que você agregou. Não, você agregou, aprendeu um monte. E, às vezes, a gente tem mais de uma especialidade. Você veja, não foi tão simples chegar, no meu caso, na conscienciometria. Eu tinha coisas que eu gostava, eu tinha afinidade com a Equipex, com o grupo. E aí, como é que faz, né? Então, assim, por quê? Porque, olha, transitei pela enciclopédia, em outras vidas, né? Provável. A conscienciometria tem tudo a ver com o estudo da serexologia, né? Também é uma metria das vidas passadas, dos grupos de afinidade. Então, assim, é isso. A conscienciometria está em todo lugar, né? Para facilitar a minha vida. Mas, de qualquer maneira, eu acho que todas as especialidades, né? Eu acho que é possível expandir,
né, e chegar num processo de cosmovisão a partir das especialidades. Se a gente souber usar a nossa inteligência evolutiva, a gente faz o caminho da especialidade para a cosmovisiologia. Que é o ortopensata muito em cima do lance, a terceira que você coloca, né? Especialista. O ideal é a consciência lúcida tornar-se especialista em cosmovisiologia. Exatamente, é bem isso. Ana, muito obrigada, parabéns pelo tema. A gente está esperando, né? Estamos querendo continuar com essa aula, aprendendo com essa temática, com a sua experiência. Então, né, por favor, volte mais vezes e com uma certa frequência e com brevidade, se possível. Tá bom, obrigada a vocês, tertulianos, né, pelo debate, aos teletertulianos, aos paratertulianos, a equipe da Enciclosapiens, a equipe do Tertuliário, e vamos aos nossos convites assistenciais de hoje. As pontuações da tertúlia de hoje são 20 assinaturas no livro de presença, 9 perguntas presenciais e 22 perguntas enviadas online. Hoje temos um convite, a Nazaré Almeida com acoplamentário. Então, venho aqui convidar vocês para o acoplamentário, o primeiro acoplamentário do ano. A temática é Reeducaciologia e os professores são Júlio Royer, Marcelo Silva e Fernando Barbaresco. Esse é um acoplamentário temático. Os acoplamentários temáticos se diferem porque aquele tema é mais explorado pela especialidade dos professores. Os professores, então, vão aprofundar na reeducaciologia, especificamente a reeducação pensênica, reeducação da atenção e do parapsiquismo. Então, se você acha que você pode aprofundar, que merece uma atenção, esse assunto, reeducação do seu parapsiquismo, atenção e pensenidade, essa é uma boa oportunidade. O acoplamentário é um laboratório específico preparado para o desenvolvimento do parapsiquismo e também da autopesquisa. Então, a autopesquisa, neste momento, dessa turma, é, então, com esta temática, reeducaciologia. As inscrições são realizadas, então, no CAEC. Esperamos o seu contato na recepção e a sua presença no curso. Muito obrigada. Título do verbete de amanhã é Técnica da Paradesvinculação, especialidade Autodescrenciologia, verbetógrafa professora Malu Balona. Agradecemos a presença e a participação de todos. Boa tarde e até amanhã.